Em março de 2009, foi a primeira vez que eu vim para a comunidade cristã, a convite de uma amiga. E no início, assim, eu frequentava só o culto aos domingos, né? E tinha bastante pessoas que vinham até mim e me convidavam para as células e tudo mais. Mas teve uma especificamente que foi a Elô, que eu sinto assim que ela foi mais perseverante, né? Então era eu e minha irmã que a gente começou a vir. E no início, assim, eu vinha só aos domingos porque a minha vida tava, a princípio, tava boa, né? Eu nunca fui drogada, nunca tive problema na minha família, sempre tive uma infância bem estável. E então, a princípio, eu me enxergava diferente das outras pessoas que vinham na igreja. Mas quando eu comecei a ouvir a palavra de Deus e a palavra de Deus começou a trazer revelação e verdade e liberdade para o meu coração, eu comecei a ver como tinham áreas na minha vida que precisavam desesperadamente de Jesus. Mas ao mesmo tempo eu queria fugir. Mas em outubro de 2009, depois de uma persistência da própria Elô, então a gente resolveu fazer um encontro com Deus. Eu não lembro bem certinho a data, mas antes do meu encontro com Deus, eu frequentei a célula, então eu fui na célula de Elô, e a primeira vez que eu fui lá, eu entreguei a minha vida para Jesus, assim, eu posso dizer com convicção que foi lá que eu fiz a minha oração de entrega, né? E o meu encontro com Deus realmente foi um divisor de águas, assim, foi o que me impulsionou para ter uma vida com Deus, o que realmente me fez dizer, agora eu tô aqui, eu não tô com um pé no mundo ou um pé na igreja, agora eu estou realmente na igreja. E no decorrer da minha caminhada com Deus, então, fiz muitos amigos aqui, né, na comunidade, e eu creio que foi isso que me fez criar raízes nesse lugar. Verdadeiramente foi a comunhão, foi através das células, através da rede de jovens, e isso me mostrou que existia uma alegria verdadeira nesse lugar e era aqui que eu queria estar. E durante essa minha caminhada com Deus, existiram alguns problemas durante o caminho, né? E uma coisa que eu enfrentei foi, se eu não me engano, foi em 2011, eu descobri que eu tinha um nódulo na garganta e que esse nódulo, ele poderia ter que ser até fazer uma operação, uma intervenção cirúrgica, e tinha grande risco da minha voz nunca mais voltar ao normal, né? Então, eu orei muito, eu fiz propósitos com Deus, mas ao mesmo tempo eu segui as recomendações médicas, de fono, etc. Mas eu lembro de uma noite específica que eu orei num culto, que foi sobre cura, e eu realmente tomei posse da cura. E a partir daquele momento, eu já notei que havia uma diferença na minha voz, e quando eu fui fazer o exame, o próprio médico se surpreendeu porque já não tinha mais nada, sabe? Então, isso é só uma das coisas que Deus já tem feito na minha vida, nessa caminhada. Também outro desafio muito grande para mim foi em questão da minha área profissional, com relação à prova da OAB, né? E Deus, ele me capacitou de uma forma tão grande, e mais do que a capacitação, mais do que o resultado, eu acho que o mais incrível de viver com Jesus é a jornada, sabe? Às vezes a gente fica muito ansioso no resultado, mas se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então, eu creio que a gente tem que desfrutar mais dessa jornada. E durante essa jornada que eu tive até eu passar na prova, eu realmente experimentei de uma fidelidade, de um amor e de uma intimidade com Deus que eu nunca tinha experimentado antes. Então, o que eu aconselho às pessoas, né, que estão chegando na comunidade ou que estão há mais tempo é perseverar, porque realmente vale a pena. Deus é fiel e eu creio nos sonhos e nos propósitos, né? Eu agradeço a Deus por Ele ter cumprido alguns dos meus sonhos já na minha vida, e um deles realmente foi a questão da célula. E eu agradeço a Ele por a cada dia Ele estar frutificando, né, na minha célula, com as meninas, a gente ter esse relacionamento gostoso, a gente poder se encontrar uma vez por semana. E tendo esse contato com elas e com Jesus, realmente é muito bom, é o que nos alimenta, é o que nos sustenta. Então é isso, eu só tenho a dizer que viver com Jesus é maravilhoso,
e que não existe uma vida melhor e não existe outro lugar melhor do que na presença dele.